Uma das melhores formas de usarmos bem o nosso tempo é criarmos metas, principalmente metas que sejam alcançáveis. Uma dessas metas alcançáveis que podemos estabelecer é a de fazer leitura de livros. No final do ano passado, eu estipulei a meta de criar hábitos saudáveis que fossem bem não só para o meu corpo, mas também para a minha mente. Eu sou graduando em letras, português e espanhol, e o universo da literatura é um universo que me encanta. Mas a falta de organização e também de autodisciplina me causava certa dificuldade, principalmente com relação à leitura de forma regular de livros. É verdade que eu já li alguns livros. Eu não conseguia ler com tanta frequência ou em um ritmo apropriado. Agora, estabelecer metas razoáveis em principalmente todos os dias, me fez alcançar já a meta em apenas 3 meses, que está se concluindo no ano de 2025, de o oitavo livro que eu estou lendo esse ano. E eu posso dizer para você com total e absoluta certeza que essa meta me pareceu bastante tranquila. Sim, porque eu li apenas 20 páginas e leio apenas 20 páginas de um livro por dia. Nada menos e nada mais do que isso. E com 20 páginas de um livro por dia, nós somos capazes de ler livros num ritmo bem tranquilo e de forma bem razoável e faz a nossa mente se expandir, se abrir para novos horizontes e um universo. E nos ajuda, inclusive, a termos boas conversas com outras pessoas à nossa volta, ou até mesmo a entender melhor o mundo que nos cerca. Agora, nessa semana, eu iniciei o projeto de uma leitura de um livro fantástico, que eu gostei. E nesse canal, o objetivo dele é conversar com você um pouquinho sobre o livro, essas 20 páginas por dia. Nada mais do que isso. Você vai ter a oportunidade de analisar e observar, desde o ponto de vista do autor, a trajetória desses livros. O que podemos aprender com eles também, à medida que vamos descobrindo o pensamento dele. Vale ressaltar aqui que aquilo que eu vou destacar aqui, um breve resumo, uma resenha, podemos dizer, não reflete a minha opinião pessoal, mas aquilo que está no livro. Mas ao final de cada aula e de cada vídeo, eu vou trazer aqui uma lição que eu particularmente tirei. E gostaria também de saber a sua opinião. O livro em especial que eu estou analisando agora essa semana se chama A História do Brasil para Quem Tem Pressa. É um livro muito interessante. É um livro que traz um tema bem apropriado, especialmente para aqueles que querem conhecer a história do Brasil. Isso mesmo, a história do nosso país. Talvez você fique curioso por onde começar, de onde iniciar. E esse livro ele traz de forma bem resumida a história do Brasil. Especialmente nas primeiras 20 páginas do livro, que eu convido você a também fazer a leitura. Eu, inclusive, faço a leitura dos livros digitalmente, a maioria deles. Inclusive esse livro que nós vamos ler aqui. A obra de Bruno Costa, ressaltada aí por esse autor, ela destaca os bastidores da história do Brasil. Sim, e como ele mesmo citou logo no início do livro, a frase de um poeta alemão, Bertold, que diz o seguinte: de nada vale partir das coisas boas de sempre, mas sim das coisas novas e ruins. Interessante a frase e bastante curiosa. Bom, nós temos que partir das coisas novas, mas também ruins, não é verdade? Às vezes as coisas não funcionam tão bem assim. Elas são novas, mas não significa que a qualidade seja boa. E muitas coisas se explicam no passado, principalmente com relação a onde nós moramos. Para entender um pouquinho, o livro ele fala, nos convida a voltar ao tempo de Constantinopla. A cidade de Constantinopla, ela se situa ali no Oriente, bem no início do Oriente ali. Na verdade, ela faz a ligação onde hoje seria a cidade de Istambul, na Turquia. E a cidade de Constantinopla, no ano de 1453, ela se encontra em uma situação bastante delicada. Apenas para situar um pouquinho sobre essa cidade de Constantinopla, naquela época, ali no século XV, ela é uma cidade que está intermediando o Ocidente do Oriente. Exatamente.
E nessa ocasião, os países eles estão muito interessados na Índia, em buscar aquilo que chamamos de especiarias nas Índias. Exatamente, aquilo que você conhece bem. Pimenta, o cravo, a canela e assim sucessivamente. Tudo isso que você e eu já conhecemos bem. E naquela época estava em alta a busca por especiarias, principalmente para buscar essa matéria-prima e revendê-la no continente, aqui no continente europeu. Mas você precisava passar ou fazer ali, ter um intermediário. E a cidade de Constantinopla, que estava justamente no meio do caminho, era uma cidade portuária. Então, muitas das coisas que vinham da Índia chegavam ali na cidade de Constantinopla, no porto de Constantinopla, e dali partia para o Ocidente, principalmente para as cidades ali portuárias da Europa, na Itália, Gênova, Veneza e assim sucessivamente. Então é muito ruim, imagina como hoje no mundo que nós vivemos, ter um intermediário no meio, você significa que você está fazendo um negócio onde alguém está ganhando, só pelo fato de estar no meio do caminho. Não é muito melhor ir direto ao fornecedor? Então, Portugal, que é o nosso centro das atenções aqui da nossa conversa, desse livro, A História do Brasil para quem tem pressa, está justamente interessado em buscar uma rota alternativa, onde você não precise passar ali pelo Oceano Índico, na altura ali de Constantinopla. Especialmente porque o Império Turco-Otomano, ele justamente conquista a cidade de Istambul. E essa conquista na cidade de Istambul por esse império fortíssimo turco-otomano, dita as regras. E ele diz ali o que cada um tem que fazer, inclusive as taxas alfandegárias e tudo mais. Então, se você precisa fazer qualquer coisa por aquele caminho, você terá que passar as mãos deles. E nessa época ali, nós encontramos a expansão marítima. Eles estão tentando encontrar uma rota ao oeste do planeta, que era uma região que não era nem um pouco explorada. Eles queriam explorar, mas existiam muitos mitos, muitas lendas e medos, porque não era uma região explorada. Então, a maioria dos navegadores, eles não conheciam na realidade aquela área, especialmente vindo aqui para o Oceano Atlântico. E o mercantilismo, ele sempre foi uma prática humana bastante comum, na verdade. Bom, e essa intensificação das relações comerciais, ela aumenta muito nesse período da história, no século XV, onde, durante a Idade Média, se nós voltássemos um pouquinho, o homem ainda tinha muito aquela ideia de Santo Agostinho, de que a cidade de Deus em detrimento da cidade dos homens. Exatamente. Mas agora o homem já não pensa mais isso. Inclusive, a mudança no relacionamento ali, em que a Igreja Católica era. Os reis e a Igreja Católica lidavam muito diretamente, agora mudou. Agora os reis, eles tratam diretamente com o comércio, já que isso indicava bastante, inclusive, pelo capital, não é mesmo? Então a gente vê ali uma mudança no relacionamento ali entre reis e agora os comerciantes, já que isso rendia bastante lucro. Bom, Constantinopla era esse porto justamente no Oriente. E essas cobiçadas especiarias, elas eram muito almejadas, especialmente por Portugal ali, que são os nossos colonizadores, por isso estamos falando dele. Então, o Império Turco-Otomano, ele toma a cidade de Constantinopla e dita as regras. E daí surge duas coisas. O medo, porque ninguém queria enfrentar esse Império Turco-Otomano. A gente aqui não vai entrar em detalhes sobre esse império no vídeo, porque senão iríamos sair muito do objetivo do vídeo, mas depois podemos conversar um pouquinho sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, faz com que os portugueses eles comecem a buscar rotas alternativas. Vem aí a coragem em busca de buscar essas rotas alternativas. A respeito. Nós temos, então, ali a figura de Dom João I. O livro ele começa destacando ali no primeiro capítulo essa figura desse rei, Dom João I. E ele começa a vir para o sul. E ali ele já começa tomando a cidade de Ceuta, que fica em Marrocos. Ele já toma ali aquela cidade. E ao tomar essa cidade, ele já começa a explorar um pouco mais o sentido sul do continente africano. Bom, Dom Pedro, filho de Dom João I,
Ele, inclusive, começa a fazer uma incursão em uma viagem que dura pelo menos 10 anos. Bom, vale aqui uma ressalva que o livro faz, eu achei bastante interessante, que o livro ele ressalta ali, o Bruno Costa ele faz um comentário bastante importante no livro, que é o seguinte, que nós vemos a história desde o nosso ponto de vista ocidental, tá bom? Inclusive sobre as navegações e tudo mais. Parece que o conhecimento que nós temos é a história que nós contamos, mas na realidade a história oriental, ela é muito presente. E isso eu achei bastante interessante no comentário do Bruno Costa no livro. Por exemplo, na Biblioteca de Alexandria, no Egito, existe um acervo ali de cerca de 700 mil volumes em livros, tá? Então, o ponto de vista aqui da história vale dizer que é desde o ponto de vista ocidental, mas o ponto de vista oriental das histórias também é bastante interessante. Bom, voltando então a Dom Pedro, filho de Dom João I, ele diz que inclusive existe um reino cristão no Oriente, chamado que é o reino de Preste João. E esse relacionamento seria bastante importante para intermediar o relacionamento ali com a Índia, já que ele descobre ali que existe o catolicismo presente ali na região oriental. E a religião, ela é um fato que ajuda na negociação, na é verdade, já que você pode impor ali ideologias e ali facilitar a entrada ou até mesmo o comércio na região. Mas começa a viagem ao sul do Atlântico. E à medida que os portugueses vão vindo para o sul da costa africana, eles começam a descobrir ali algumas coisas que chamam a atenção deles. Mas na realidade o livro até fala ali que essas terras eram para os portugueses terras desprezadas comercialmente. Não tinha ali um. Eles não conseguiam encontrar produtos semelhantes aos que tinha na Índia para comercializar. E eles queriam, naquele momento, simplesmente procurar produtos para vender. E à medida que eles iam explorando as terras e não encontravam nada para vender, eles simplesmente desprezavam. Mas, à medida que o tempo foi passando, nem tudo foi tão ruim assim. Porque Portugal descobre um negócio bastante rentável. O personagem que surge então, Antão Gonçalves, no ano de 1441, em uma dessas expedições, ele descobre ali a comercialização de escravos, que fica em alta. E ali ele descobre algo rentável para o governo português. Opa, peraí, então eu não tenho especiarias, mas eu posso ganhar com comercialização de escravos. Sim, eu pego ali alguns escravos e começo a vender eles para as terras de outras pessoas, de outras nações. E posso ganhar dinheiro com isso. Ficou interessante, hein? Bom, os portugueses queriam então algo que pudesse gerar renda. Portugal também se torna o pioneiro na produção de açúcar. Sim, ele começa a descobrir que nas conquistas ali, principalmente na descoberta de outras terras, a produção de açúcar. E isso se deu especialmente ali nas ilhas de Madeira e de Açores também. E também aqui no continente africano. A monocultura, o latifúndio e também o trabalho escravo, esses três itens se tornam fundamentais para Portugal. Bom, Dom João II, então, ele começa a explorar um pouco mais, ele quer avançar, ele quer ganhar espaço, ele quer expandir. Ele começa a ver ali uma forma de um outro caminho alternativo. As especiarias já não estavam ali, ele não estava conseguindo encontrar especiarias nas terras que estava encontrando, mas estava encontrando outras coisas que pudessem gerar renda também, gerar dinheiro para a nação portuguesa. Bom, ele começa então a querer financiar as suas viagens de forma mais contundente. E para financiar essas viagens, essas navegações, ele começa a pegar empréstimo com bancos. E esses bancos eu achei bastante interessante no livro, a maioria deles são de propriedade de judeus. E esse relacionamento que Dom João II, agora já estamos falando de Dom João II, que Dom João II começa a ter com os judeus incomoda a nobreza portuguesa e faz com que ele rompa relacionamentos com a nobreza ali portuguesa, que não encaravam com bons olhos esse relacionamento, especialmente por ele estar buscando ali financiar as suas viagens com judeus, especificamente. Gente, Dom João II, ele dá louca simplesmente.
ele tá louco, ele não quer nem saber de nada. O importante para ele é negociar, financiar e montar o nome dele na história. Bom, o cara mata o próprio primo, Diogo, Duque de Viseu. Isso tudo porque o camarada também era um dos que estavam se impondo contra ele. Inclusive, o livro faz uma referência ao livro O Príncipe de Maquiavel, né, que foi o livro aí, um livro bastante conhecido, bastante conceituado. Provavelmente ele foi inspirado na história de Dom João II, que para alcançar seus objetivos faz tudo e qualquer coisa. Surge um outro personagem importante aí que foi Bartolomeu Dias, também citado nas primeiras páginas do livro Brasil para quem tem pressa, né? Bartolomeu Dias descobre através de algumas informações que Dom João II ele procura, lembrando, vale ressaltar que o livro ele fala ali que Dom João II ele tem até alguns agentes secretos, ele coloca algumas pessoas para trabalhar para ele em busca de informações sobre como atravessar ali a África para chegar na Índia e ele faz coisas loucuras. Inclusive, ele supostamente manda uma carta de interesse para o rei da Espanha, para Cristóvão Colombo também, um outro navegador, e ele tenta fazer de tudo. Ele é bastante sagaz e uma dessas informações que ele descobre Bartolomeu Dias ele recebe informações junto com o rei Dom João II de que havia ali uma passagem, um estreito ali chamado de Cabo da Boa Esperança, em que você poderia ali dar a volta pelo continente africano e dali passar em sentido Oriente. Afinal de contas, eles ainda estão interessados em chegar na Índia. Tinha aquela corrida ainda para chegar lá. E essa informação chega através do Covilhã, mencionado no livro ali, de um personagem bastante importante curioso nessa história toda é que há todo um sigilo de informações. À medida que o governo português ali ele vai obter informações sobre como chegar ao sul do continente, da costa, essas informações eram muito sigilosas. Eles não deixavam essas informações escapar, principalmente para outros navegadores. Nessa época, vale ressaltar que os navegadores espanhóis também estavam tentando chegar às terras orientais na Índia e Cristóvão Colombo também era um dos grandes navegadores que tentavam. Se torna um enigma, inclusive, as viagens de Colombo, desde o ponto de vista português. Eles tentam pegar informações de Cristóvão Colombo e não conseguem saber. Então, Portugal também, os navegadores portugueses tentam esconder o máximo de informações possíveis. Eu não posso, tudo que eu souber, eu não vou deixar passar. Eu vou manter aqui bastante sigiloso. Inclusive, o livro fala sobre, podemos dizer que é como se fosse hoje a receita da Coca-Cola, que hoje todo mundo quer ali descobrir, mas não consegue descobrir. Na verdade, é como se fosse isso, ter informações sobre navegações e tudo mais. Bom, acontece algo ali também que marca a história portuguesa. É o casamento de Dom Manuel I com Isabel de Castela. Você tem um casamento ali de um português com um espanhol. E aí você tem uma confusão ali, uma mistura de interesses, não é verdade? Agora você tem ali o casamento de um rei português com o de uma princesa, não é verdade? Isabel de Castela. Vale uma pesquisa sobre essa personagem aí, tá? Que inclusive ela fica viúva e depois se casa com Dom Manuel I, tá bom? Só que ela exigiu algumas condições para poder casar com Dom Manuel I, bastante ambiciosas e curiosas, tá bom? Ela fala que para ela se casar, ela tem uma exigência só. Ela manda expulsar todos os judeus de Portugal. Olha, pessoal, eu caso com você. Mas para eu casar, olha só, você tem que fazer o seguinte: você tem que expulsar os judeus das terras portuguesas. Olha só que confusão, hein? Bom, e aí vira um conflito, porque você lembra muito bem que até pouco tempo atrás, Dom João ali, ele estava financiando Dom João II boa parte das suas viagens com os judeus. Então, como assim? Agora eu vou expulsar? Sim, mas ela exigiu isso, tá? Ela exigiu isso. E algo interessante no livro, que até por ler eu aprendi, é que os judeus, olha como a leitura é enriquecedora para gente. Às vezes a gente acha que apenas os alemães, durante o nazismo, cometeram a atrocidade de dizimar os judeus ali de forma horrível. Mas olha que interessante, os judeus eles foram alvo de perseguição já há algum tempo, muito antes dos nazistas. Inclusive, os portugueses já tinham certo ódio pelos judeus.
Inclusive, em 1506 ali, houve então uma das grandes perseguições dos judeus, aos judeus, melhor dizendo, no governo português. Avançando um pouquinho na história, a gente fala agora de Pedro Álvares Cabral, um dos outros navegadores que continua explorando. Ele quer continuar explorando ali. Lembrando agora que já Bartolomeu Dias havia já cruzado o Cabo da Boa Esperança, já havia conseguido passar ali pelo sul do continente africano, mas não muito mais do que, mas com uma certa expectativa de exploração depois da África. Aparentemente, ele estava falando já de algumas conquistas que ele estava fazendo no território americano, mas não queria muito papo com eles, não, tá? Com Colombo até então, mas que haviam terras ali. E Pedro Álvares Cabral, ele diz ali o livro que zarpou de Lisboa em 1500 em busca desse Oriente, de chegar lá, né? De chegar nas Índias, sentido o continente africano ali pelo sul. E ele descobre, então, o Brasil no dia 22 de abril desse mesmo ano. Então, eles só encontraram nas terras brasileiras índios que viviam na natureza. E aí, mais uma vez, para eles, eles falaram: que decepção. Não encontramos nada nessa terra. Bom, encontramos aqui uma terra que aparentemente não tinha nada para oferecer desde o ponto de vista comercial para eles. Só que aí eles, papo vai, papo vem, conversa daqui, conversa de lá. Lembrando que essas conversas não eram, não existia comunicação aparentemente verbal, porque eles não falavam o mesmo idioma, os índios não falavam português, muito menos os portugueses, os idiomas, os dialetos indígenas que tinham aqui. Mas eles faziam gestos e conseguiam se comunicar. E eles perceberam uma madeira que vertia uma tinta vermelha, parecida com o corante que existia na Índia. Meu Deus, esses caras tão fanáticos na Índia, meu Deus do céu. Eles só pensam em Índia, né? Mas, bom, eles estão interessados nisso. Bom, então eles falam assim, hoje, então a gente talvez possa conseguir negociar isso aqui, comercializar isso aqui lá nas terras portuguesas, hein? Essa madeira aqui, ela solta um certo corante que faz sentido aí. Talvez a gente consiga vender lá, pode dar certo, hein? Vamos lá, né? Então, mas, aparentemente, então, esse era o objetivo ali que eles enxergaram. Mas o livro ele fala até de forma bem interessante que o índio, em uma das conversas ali com os navegadores, ele toca em um colar de ouro do comandante, dizendo existir um material parecido no continente. Ele começa a apontar para o continente. E o português entende bem, né? De comércio ele não precisou falar muito. Eles começaram então a deixar alguns portugueses aqui na Terra, tá? Porque eles começaram a desconfiar que poderia ter ouro aqui, que não é nada mal para negociar, não é mesmo? Então eles começam a deixar alguns navegadores aqui, algumas pessoas aqui no Brasil para começar a conhecer a cultura, talvez aprender o idioma e descobrir se é que existe ouro, aonde esse ouro se encontra. E aí também se familiarizar com a língua local. Aí começam a chegar muitas histórias em Portugal, inclusive vindas daqui da colônia brasileira, né? Até então, de que existiam montanhas de ouro, né? Começa a chegar alguns papos lá, entre essas navegações. Todos queriam saber, então, sobre o que tinha aqui no continente, né? Começa a despertar o interesse, até mesmo dos franceses, as terras aqui da colônia brasileira, né? Mas, entre outras coisas, acontece algumas coisas que também deixam com medo as pessoas de vir até a colônia brasileira. Inclusive, ele fala do bispo Pero Fernandes, que ele foi devorado por índios caetés, uma tribo aí, me parece, talvez canibal, né? Porque diz ali que ele foi devorado por essa tribo. Bom, Portugal resolve então arrendar as terras. Eles descobriram muita coisa, muito interessante. Então eles falam assim: ah, eu não quero ficar muito aí não, mas eu vou terceirizar essas terras aí. Eu não, ao mesmo tempo eu não vou largar, não vou abandonar, né? Eu vou terceirizar, vou colocar algumas pessoas aí no continente. Vocês me pagam aí uma renda, por assim dizer, e tá tudo certo. Vocês vão tentando explorar as terras para mim enquanto isso. Inclusive, olha que fato interessante. Fernando de Noronha é um judeu, olha só, o nome aí da ilha, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi um judeu que ele teve a concessão para explorar por 3 anos o pau-brasil aqui.
na ilha, ou melhor dizendo, na colônia brasileira. Bom, e outros judeus, com o tempo, eles foram chegando, vindo desde o Açores, da ilha de Açores e também da Ilha da Madeira. E para Portugal isso é bastante interessante, porque olha só, vou mandar vocês lá para aquele fim de mundo, eu não estou nem aí para vocês mesmos, não quero vocês aqui. Lembrando lá já de Dom Manuel I, ele não queria saber deles, mas ao mesmo tempo mandar eles para a colônia brasileira não estaria nada mal, porque olha, vocês podem explorar lá as terras. Eles tinham conhecimento técnico e dinheiro para explorar. Inclusive, começa a ter aqui no Brasil, colônia brasileira, os primeiros engenhos de açúcar, tá? Lembra que o trabalho escravo aqui no Brasil já estava em alta, tá? Comercialização de escravos, juntamente com o conhecimento técnico desses judeus que estão chegando, eles aprimoram aqui no Brasil o primeiro grande negócio português, que é, aqui no Brasil, a, ex, a produção do açúcar através da cana-de-açúcar. Inclusive, Fernando de Noronha, ele faz aqui um engenho de açúcar aqui no Brasil, e começa a dar um certo, embora pouco dinheiro para Portugal, a dar um certo lucro para Portugal. E ele terceiriza o serviço Portugal, né, como bem dito, através das capitanias hereditárias, que é justamente isso, o arrendamento das terras. Bom, gente, fizemos um resumo aqui das páginas de 1 a 20 do livro O Brasil para quem tem pressa. Quais são as lições que eu, particularmente, Mateus, tirei dessas primeiras 20 páginas do livro? Bom, as primeiras lições que eu tirei do livro aqui, a primeira grande lição, é que o homem, ele desde muito tempo, especialmente o português, ele tem interesse em fazer negócios, negociações, não é de agora. Todo mundo quer ganhar vida, na verdade, todo mundo quer saber como usar um produto que está em alta, que está em interesse. E por causa de certas circunstâncias, a gente tenta ver o que interessa às pessoas. Assim como os portugueses tiveram uma motivação para continuar explorando novas terras, novos objetivos, depois que o Império Turco Otomano ele toma Istambul, pode ser que na nossa vida nós também tenhamos certos desafios. E esses desafios podem nos causar inspiração para buscar novos horizontes, buscar um novo campo de conhecimento. Deixe que os desafios da vida nos façam criar rotas alternativas, a fim de alcançarmos objetivos que talvez sejam surpreendentes, assim como foi para os portugueses. Eu também aprendi nesse livro que muitas vezes o silêncio ele serve bastante. Portugal ele deixa ali com que o silêncio, o sigilo, durante as suas explorações, fiquem só entre eles. E à medida que eles vão alcançando e avançando as terras, explorando, não estou falando aqui se essas explorações foram corretas ou não, certo? Ou as negociações que faziam. Mas estamos falando aqui desde o ponto de vista social, talvez acadêmico hoje, falando do nosso. Faça com que seus avanços talvez fiquem só ali para você. E aos poucos você vai angariar ou alcançar grandes objetivos. E outras pessoas vão perceber isso à sua volta. Eu gostei bastante dessas primeiras 20 páginas. E convido você para que, junto comigo, acompanhemos as outras 20 páginas desse livro. As páginas de 21 a 41, onde eu vou trazer um pequeno resumo também. E vamos conversar. Convido você também a deixar aqui o seu comentário. Converse, me diga o que você achou desse livro. Ou dessas primeiras 20 páginas. Curte também, se você gostou desse tipo de conteúdo, e compartilhe com outros. Pode ser de seu interesse ou de outras pessoas também, que querem conhecer um pouquinho mais a respeito da história. Até a próxima. Tchau, tchau.